Olá, eu me chamo Ricardo Freire, eu sou engenheiro aeroespacial, trabalho na operação do satélite brasileiro SGDC, fazendo cálculo de manobras para manter o satélite na sua posição orbital e também desviar de eventuais objetos que possam se colidir com o satélite. Eu tenho mestrado em engenharia aeroespacial na Universidade de Roma, na Itália, atuo como gerente técnico de projetos de sistemas espaciais e satélites do Ministério da Defesa e tenho também o canal Um Pequeno Passo no YouTube, onde eu falo sobre assuntos relacionados com programas espaciais, exploração espacial e engenharia aeroespacial como um todo. E esse vídeo que eu estou fazendo aqui, na verdade, é um vídeo bem diferente do que eu costumo gravar lá no canal, porque vai ser, na verdade, uma aula aqui, duas aulas, na verdade, que eu estou gravando aqui, que eu estou preparando e produzindo para ajudar os alunos que vão participar da Olimpíada Brasileira de Satélites. Esse vídeo aqui é para ajudar os alunos que estão participando ainda na primeira edição dessas Olimpíadas. Tá saindo aqui meio em cima da hora, né? Vai terminar o prazo da primeira fase aí em breve. Mas com certeza todo esse conteúdo aqui vai ajudar bastante a finalizar aí os projetos que o pessoal está fazendo para essa primeira edição, mas também para as próximas edições, certo? E esse conteúdo aqui eu produzi em parceria com a Agência Espacial Brasileira. Então a equipe organizadora da Olimpíada Brasileira de Satélites revisou esse material, então é um material oficial, um conteúdo aí para apoiar realmente os alunos que estão participando dessa Olimpíada, mas também, claro, evidentemente, qualquer um que tiver interesse em saber mais sobre satélites e quiser seguir essa aula, acompanhar essa aula aqui, é sempre bem-vindo. Você sempre vai ter muita coisa a aprender, com certeza, em qualquer aula, e aqui não vai ser diferente, beleza? Então vamos lá, essa primeira aula eu vou falar sobre satélites em geral, o que tem dentro de satélites, conceitos básicos, aplicações de satélites, e na segunda aula eu vou falar sobre como é que é um projeto de um satélite, e também sobre como é que é a operação de um satélite, beleza? Então vamos lá, vamos começar já aqui a aula 1, tudo sobre satélites e CubeSats. Então, aula 1, o objetivo dessa aula é apresentar os principais conceitos e fundamentos sobre satélites e os seus subsistemas embarcados, que é nada mais, nada menos que o que está dentro de um satélite, que faz com que o satélite funcione lá no espaço. E vou falar também aqui sobre as aplicações de satélites, beleza? A gente vai seguir então aqui esse sumário, eu vou falar aqui sobre os conceitos básicos relacionados com satélites, com coisas que estão no espaço. Isso aqui vai ser muito importante, principalmente para quem nunca teve contato, enfim, não tem muito conhecimento sobre essa área espacial. Vou falar sobre CubeSats, falar sobre subsistemas de satélites, então isso aqui é uma das partes principais dessa aula, e também sobre as aplicações de satélites e CubeSats, beleza? Pessoal, lembrando que um detalhe, eu vou deixar essa aula disponível para download aqui no link, vou deixar o link para download aqui na descrição desse vídeo, também materiais extras que vocês podem utilizar, podem consultar para ajudar nessa Olimpíada, beleza? Vamos lá. Então vamos lá, conceitos básicos. Então isso aqui são algumas coisas que, como eu falei, principalmente para quem não tem muito contato, que está sendo muitas vezes a primeira vez que está entrando nesse mundo espacial, então algumas informações que eu considero importantes que vocês saibam. Vamos lá, os satélites artificiais ficam em órbita ao redor da Terra, né? Então aqui tem um satélitezinho aqui do lado, ó, dando umas voltinhas aqui, né? Numa órbita, certo? E ao redor da Terra. Então os satélites artificiais eles ficam aí dando voltas ao redor do nosso planeta em diferentes altitudes, diferentes inclinações. Tem satélites que estão em órbitas mais baixas, órbitas mais altas. Satélites que estão aí a mais de 30 mil quilômetros de distância da Terra, outros que estão a 200, 300 quilômetros. Outra informação importante é que os satélites eles estão no espaço, mas onde é o espaço, né? Então, altitudes maiores que 100 km, então acima de 100 km significa que esse objeto está no espaço. Então, essa altitude aí, ela foi, digamos assim, uma unanimidade, foi algo que foi definido, certo? Isso não acontece, digamos assim, não existe lá uma fronteira que você ultrapassa e, enfim, uma barreira que você ultrapassa. É simplesmente a partir dessa altitude significa que a atmosfera, a densidade atmosférica nessa região já é muito baixa. Então, é a partir dali que a gente considera que o objeto está no espaço. E os objetos, os satélites, grande parte dos satélites, eles operam em órbita baixa ao redor da Terra, na tal da órbita baixa da Terra, que é em inglês chamada de Low Earth Orbit, que é a LEO. Então, é muito comum a gente falar, o satélite está operando na LEO. Então, vem do inglês, em português seria a órbita baixa terrestre, ou a órbita baixa da Terra, que fica entre 100 km de altitude, ou seja, assim que o satélite entra no espaço, ultrapassou ali os 100 km,
que é chamado também de linha de Kármán. Vocês vão achar esse termo, né? A linha de Kármán seria essa altitude de 100 km. Ele está no espaço, então a grande parte deles estão entre 100 km e 2.000 km de altitude. Aí acima de 2.000 km já seria uma órbita média, e tem a órbita geoestacionária também, que fica aí a mais de 35.000 km de altitude. Mas a ideia aqui é a gente focar bastante com relação a CubeSats. E os CubeSats, a grande maioria deles operam na órbita baixa. Então por isso que eu estou trazendo só esse tipo de órbita aqui para vocês. Muito bem, e algumas perguntas que muita gente me faz, principalmente o pessoal que está tendo, como eu falei, primeiro contato com esse assunto, é por que os satélites ficam na órbita da Terra, ficam em órbita, girando aí ao redor do nosso planeta, né? Então, os satélites eles ficam em órbita com uma certa velocidade. Então, ele não é simplesmente jogado lá no espaço, o satélite. Ele tem uma certa velocidade que ele gira aí ao redor do nosso planeta. Então tá aqui, ó, ele tem uma certa velocidade. E também eles sofrem a ação da gravidade, certo? Então muita gente acha que porque está no espaço não tem gravidade. Isso não é verdade. Quando objetos ou, enfim, os astronautas estão em órbita ao redor da Terra, eles não estão com gravidade zero. Eles estão, a gente costuma chamar, né, a sensação de microgravidade, porque na verdade eles têm uma sensação que eles estão caindo o tempo todo, certo? Mas não significa que eles estão sem gravidade. Existe uma força ali atuando neles. Então aqui nessa imagenzinha aqui do lado dá para ver, né, que tem o satélite com uma certa velocidade e também tem a força da gravidade. Então a força da gravidade fica puxando o satélite sempre para o centro. Ou seja, se eu chegasse no espaço e soltasse o satélite lá, ele iria cair de volta para a Terra, assim como acontece com qualquer objeto que eu solto aí aqui no chão, no solo terrestre. Mas no caso do satélite, o que acontece? Eles são levados para o espaço e são acelerados em uma velocidade altíssima. Ou seja, a gente pode imaginar que eu chego aqui no espaço, imagina que eu acelerei esse satélite a uma certa velocidade. Se essa velocidade não for muito alta, esse satélite ele vai voltar aqui para a Terra. Aí, à medida que eu vou acelerando essa velocidade, ele vai caindo aqui mais para frente, até que chega um momento que eu atingo uma velocidade tão alta que o satélite ele já não cai mais. Ele simplesmente vai ficar girando, dando voltas aqui ao redor da Terra. E isso acontece por causa daquela questão que eu falei, pelo fato da densidade atmosférica em altitudes acima de 100 km já serem bem baixas. E aí, como essa densidade é baixa, vai existir aqui uma força de atrito puxando o satélite na direção contrária, ou seja, freando o satélite de certa forma, ou seja, ele vai perdendo essa velocidade com o tempo, mas isso demora bastante. Então, e quanto mais alto eu coloco o satélite, menos força dessa densidade atmosférica que sobra no espaço vai existir, ou seja, vai ser mais difícil ainda dele cair. Então, para eu conseguir colocar alguma coisa em órbita, eu preciso acelerar ela a uma certa velocidade. Então aqui, eu coloquei aqui os satélites que estão na órbita LEO, na órbita baixa da Terra. Eles têm uma velocidade média aí de 7,8 km por segundo. 7,8 km por segundo, ou 28.000 km por hora. Então é uma velocidade extremamente alta. Basta você imaginar que um avião tem uma velocidade aí de aproximadamente 920 km por hora, o satélite está a 28.000. Então a gente precisa acelerar ele numa velocidade bem alta. Por isso que nós utilizamos um foguete para fazer aí o lançamento do satélite, para conseguir colocar o satélite em órbita. Porque o foguete consegue acelerar o satélite nessa velocidade necessária para que ele fique ali como se ele estivesse o tempo todo caindo, certo? Ao redor da Terra. Então é por isso que os satélites são colocados lá, e exatamente pelo fato da densidade atmosférica nessas altitudes elevadas serem muito baixas, ele vai demorar muito tempo para perder essa velocidade, e aí ele vai ficar lá dando voltas aí ao redor do nosso planeta. E aqui, né, como eu comentei, vai existir esse atrito atmosférico residual, que é o termo que a gente chama, né? Esse resto de atmosfera que vai ficando acima de 100 km, que faz exatamente com que os satélites percam essa velocidade com o tempo e possam voltar para a Terra. Só que aqui tem um detalhe importante, né? Nesse processo de reentrada na atmosfera terrestre, pelo fato de o satélite anteriormente estar com uma velocidade muito alta, né? 28.000 km por hora, ele entra em contato com o ar na atmosfera terrestre já numa densidade mais alta, à medida que ele vai caindo aí, reduzindo essa altitude e aí, eventualmente chegando abaixo de 100 km,
a densidade atmosférica começa a ficar bem mais alta e esse atrito da alta velocidade faz com que a temperatura do satélite fique muito elevada, assim, são milhares de graus Celsius que o satélite vai ficar e ele não é feito para suportar essas temperaturas e ele acaba sendo destruído nesse processo de reentrada, então ele não chega a cair no chão. Então, à medida que ele vai reentrando, ele vai queimando ali e se desintegra, certo? Então não é algo crítico, é algo que é inclusive utilizado para se desfazer de satélites que não estão mais sendo utilizados. Ok? Muito bem, algumas informações interessantes aqui sobre satélites. E os satélites na órbita abaixo da Terra, eles fazem uma volta completa ao redor do nosso planeta em cerca aí de 90 minutos, certo? Cerca aí de 90 minutos. Isso na órbita baixa. Aí esses 90 minutos pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da altitude, porque para cada altitude eu vou ter uma velocidade diferente e vai demorar um tempo diferente para dar essa volta ao redor da Terra. Mas temos aí algumas capacidades que são inerentes aos satélites, que é a capacidade de acessar várias regiões da Terra em pouco tempo, né? Na verdade, dependendo da inclinação da órbita do satélite, das características da órbita dele, a gente consegue acessar qualquer lugar da Terra e de forma muito rápida, porque o satélite está girando muito rápido. Consequentemente, eu consigo cobrir grandes regiões em uma única passagem, ou seja, uma volta que o satélite dá ao redor da Terra, ele consegue cruzar, por exemplo, um país inteiro, como o nosso país, como o Brasil, certo? E os satélites têm múltiplas aplicações, são várias aplicações dos satélites, eu vou comentar mais sobre essas aplicações mais na frente nessa aula 1, beleza? Muito bem, vamos falar agora sobre CubeSats. Então, conceitos básicos ali que eu apresentei até agora. Então, nós vamos então entrar no assunto sobre CubeSats, que com certeza é o que interessa aí muitos alunos da OBSAT, certo? E qual que é a ideia do CubeSat? Muito bem, as empresas e agências espaciais sempre buscaram padronizar os satélites e os sistemas espaciais. Por quê? Com os sistemas padronizados, eles vão ter menos chances de falhas, vai ter uma maior velocidade de fabricação, ou seja, eu vou conseguir fazer coisas bem mais rápido. E com isso eu vou ter também uma redução de custos para produzir esses satélites. Então, as empresas estão sempre aí tentando criar plataformas, digamos assim, reutilizáveis e padronizadas. Assim surgiram as famílias de satélites, que são plataformas padronizadas, em muitas vezes chamadas de Space Bus, certo? Então aqui tem umas imagenzinhas de alguns Space Bus, certo? De empresas. Eu acho que esse aqui é da Airbus, esse Space Bus aqui, essa plataforma, que vocês vão ver mais para frente, que os satélites têm vários subsistemas, têm vários equipamentos que são sempre os mesmos para vários tipos de satélites diferentes. Consequentemente, a empresa consegue fazer, digamos ali, uma carcaça ali, que ele só vai mudando algumas pequenas partes e ele consegue reutilizar aquele projeto praticamente todo. E aí, à medida que foi acontecendo a redução do tamanho de equipamentos e subsistemas, né, a tecnologia foi evoluindo, a gente foi conseguindo reduzir o tamanho das coisas, surgiram aí os CubeSats, né, como esse aqui que está na mão dessa pessoa. E quais são as características de um CubeSat? O CubeSat nada mais é que um tipo de satélite, uma categoria de satélite que, para ser um CubeSat, precisa atender a determinadas regras. E as principais regras são, ele deve ter a unidade básica do CubeSat, ele tem uma dimensão de 10 por 10 por 10 centímetros. Então é um cubo, dá pra gente ver aqui na mão aqui desse engenheiro aqui, não sei quem que é um cubo de 10 centímetros por 10 centímetros, certo? Por 10 centímetros. Beleza? Então a gente tem aqui um cubozinho aí de 10 por 10 por 10. E também tem um peso de 1,33 kg, então bem leve, certo? Às vezes esse peso varia um pouquinho, mas as dimensões é muito importante que elas sigam esses parâmetros aqui. E assim a gente tem a unidade, digamos assim, mínima. Às vezes tem um pessoal que faz meio U, enfim, mas a unidade do CubeSat, que é o chamado 1U, tem essas características. E aí, outra grande funcionalidade e vantagem do CubeSat é o fato deles serem modulares, ou seja, eu posso ir combinando várias unidades de CubeSat e fazer
CubeSats maiores. Então, eu vou poder fazer um CubeSat 2U, 3U. Então, aqui dá pra gente ver aqui nessas imagens, a gente tem aqui o 1U. E aí eu vou ter o 2U, 3U, que são 3 unidades aqui, 6U, 12U, 27U e aí por aí vai. Então, eu vou conseguindo expandir aí esse satélite. Com isso, com essa padronização e essa redução de peças, a gente conseguiu reduzir o custo da produção desses CubeSats em larga escala, ou seja, a partir do momento que eu tenho um padrão e eu vou seguir isso aí para desenvolver os subsistemas que vão estar ali dentro, eu consigo fazer vários e reduzir custos, certo? E é muito utilizado em empresas, já tem sido bastante utilizado, mas principalmente em universidades. Então, universidades aí foi um grande ganho dos CubeSats, foram para as universidades, que se tornou uma forma simples de ensinar esses conceitos de satélites para os alunos e permitir com que eles colocassem a mão na massa e fossem produzir o seu próprio satélite. Beleza? Muito bem. Então vamos falar agora sobre os subsistemas de satélites, que nada mais é aquilo que está dentro dos satélites, né? Então os satélites eles são formados por subsistemas, certo? Subsistemas. Cada subsistema tem uma função diferente para garantir o funcionamento do satélite. Então o principal objetivo das coisas que estão dentro do satélite, embarcadas no satélite, é fazer com que ele funcione. E existem vários subsistemas, vários que devem existir em qualquer satélite, certo? Ou pelo menos em 99% de satélites, né? Depois o cara acha que achou um satélite que não tem tal coisa, não, beleza. Mas os satélites padrões comuns, eles têm subsistemas que são os mesmos e eles vão ter que existir para que o satélite funcione de alguma forma. Beleza? Então, agora eu vou falar aqui sobre esses principais subsistemas. Então, já fica aqui a dica para o pessoal que está participando da Olimpíada. Se você está projetando um satélite, o seu satélite muito provavelmente vai ter que ter esses subsistemas que eu vou falar aqui. Beleza? Então vamos lá. O primeiro deles é o subsistema de energia, que em inglês é o Electrical Power Subsystem, ou EPS. Eu sempre vou colocar alguns termos em inglês porque vai ser mais fácil para você encontrar mais informações na internet. Pega esse termo que eu estou colocando aqui e joga no Google, vocês vão encontrar várias coisas sobre isso e poder se aprofundar mais, quem tiver interesse e quiser se aprofundar mais sobre qualquer um desses assuntos aqui, certo? Muito bem, o objetivo do subsistema de energia, do EPS, é fornecer energia elétrica para os satélites. Então, alguns elementos básicos de um subsistema de energia são as baterias, certo? Por quê? O satélite ele fica dando voltas ao redor da Terra, na órbita baixa, e aí tem um momento em que ele passa numa região da Terra que muitas vezes está ali com o Sol. E aí ele vai conseguir captar energia, certo? Utilizando, por exemplo, painéis solares. E aqui já entra o segundo elemento básico de um sistema de energia, que é uma fonte de energia. Não adianta eu ter a bateria se eu não tiver nada para alimentar ela. Então, a combinação desses dois elementos, da bateria e uma fonte de energia, são os elementos principais de um EPS, de um subsistema de energia. E o painel solar é o mais comum, porque a gente tem o Sol aí, fornecendo energia aí de forma rápida e simples e barata. Então aqui tem um exemplo aqui de um painel solar bem grande aqui, né, de um satélite grande, mas os CubeSats, que é o que interessa aqui pra gente, também usam painéis solares, aí nesse caso, CubeSats 1U, geralmente eles usam os painéis solares fixos na parte externa do satélite, ali na parede do satélite, e geralmente ficam em toda a parede do satélite, se possível, exatamente para maximizar o ganho de energia. E eles precisam de baterias porque tem um momento em que o Sol está batendo no satélite e ele está absorvendo energia, mas tem uma hora que, pelo fato de ele estar fazendo voltas ao redor da Terra em uma órbita baixa, ele vai entrar na parte, digamos assim, escura da Terra, certo? Enquanto está de dia de um lado da Terra, do outro lado está de noite, que a Terra, né, ela é esférica. Então, quando o satélite entra nessa parte da Terra que está à noite, ele já não vai ter mais o Sol para alimentar a energia dele, então ele precisa de uma bateria para manter as coisas funcionando. A gente não pode deixar que o satélite desligue. E aí, como eu falei aqui, os CubeSats costumam utilizar painéis solares fixados na parte externa do satélite, como mostra essa imagem. Beleza? Então, o primeiro subsistema foi o de energia. Subsistema de comunicações, extremamente importante também. Em inglês seria o Telecommunication Subsystem, ok? E todo satélite precisa transmitir e receber dados da Terra. E, enfim, transmitir para a Terra e receber dados da Terra.
certo? Por quê? Senão o satélite não tem como eu ter acesso ao que o satélite está fazendo. Então eu preciso estabelecer algum tipo de comunicação com ele. E a comunicação é feita utilizando sinais de ondas eletromagnéticas transmitidos e recebidos por antenas, certo? Por quê? A gente não consegue conectar um cabo no satélite e colocar ele para dar voltas ao redor da Terra. Está muito alto e muito rápido. Então a gente utiliza antenas. A frequência de operação mais comum de CubeSats é a UHF, que é uma frequência extremamente comum, certo? E aqui está UFH, né? É UHF, eu vou corrigir isso aqui no PDF, beleza? Então é a UHF, que é a Ultra High Frequency, que é a frequência muito alta, né? Ultra High Frequency, beleza? Então eu já vou até arrumar aqui, é a UH, ver se eu consigo escrever com isso aqui, né? Com o mouse, F. Já para não confundir vocês. Pequeno erro de digitação aqui. A UHF, certo? É a frequência mais comum. Então aqui nessa imagem dá para a gente ver que as anteninhas, aqui são antenas, certo? Que são utilizadas para comunicação. E aqui alguns conceitos importantes é que nós temos dois tipos básicos de transmissão, que é o uplink, que são os sinais enviados da Terra para o satélite, certo? Uplink, então a gente tem aqui uma anteninha e envia um sinal para o satélite, é o uplink. E tem o downlink, que é o sinal que vem do satélite para a Terra, certo? Então são algumas terminologias importantes que vocês podem usar aí no projeto de vocês, etc. Ok? Terceiro subsistema é o subsistema de controle de órbita e altitude, que em inglês seria o Attitude and Orbit Control Subsystem, ou AOCS, certo? E no caso do controle de órbita, ela é realizada utilizando propulsores químicos, certo? Ou elétricos, enfim, tem algumas variações utilizando propulsores. Então aqui tem a imagenzinha de um satélite aqui fazendo a propulsão e, enfim, ajustando a sua órbita, permitindo que o satélite faça manobras orbitais. CubeSats, isso não é comum, certo? Então o controle de órbita em CubeSats é algo que raramente é utilizado, principalmente nos CubeSats 1U, que são os menores. Tem um pessoal que está começando a usar, mas geralmente não é utilizado. Exatamente porque o satélite é muito pequeno e o controle de órbita exige um peso alto, enfim. E tem o controle de atitude. O que é a atitude do satélite? É simplesmente o apontamento, certo? Então o satélite vai apontar para determinadas regiões no espaço e eu preciso ter um controle sobre isso. E isso é muito importante para qualquer satélite, inclusive os CubeSats e mesmo os CubeSats 1U. Geralmente eles são realizados por rodas de reação, isso em satélites maiores, certo? Tem CubeSat que usa roda de reação? Tem, mas não é tão comum. Os CubeSats, praticamente todos eles vão usar magnetotorques, né, que são as bobinazinhas aqui, que vão conseguir mudar o apontamento, o sentido de apontamento do satélite, certo? Então muitas vezes eu preciso fazer que o satélite aponte para a Terra, eu preciso fazer que ele aponte no sentido em que ele está se deslocando. Então os magnetotorques são muito utilizados. Mas Ricardo, por que você está falando aqui, só para contextualizar, por que você está falando de subsistemas? Se você está montando um satélite, você precisa colocar essas coisas dentro dele. Precisa falar lá que o seu satélite vai ter esse subsistema e falar para que ele vai servir. Tem um gradiente gravitacional também, que é uma outra forma de apontar o satélite, mas para CubeSats também não é muito utilizado. A gente tem então, vamos seguindo aqui no nosso subsistemas, o computador de bordo. Em inglês é o Onboard Computer, certo? Ou OBC. Aqui apareceram algumas palavras repetidas, né? Depois eu vou tirar isso aqui na apresentação que vai para vocês. Que às vezes eu estava digitando aqui e repetia, enfim. O Onboard Computer, ou OBC, ele é o cérebro do satélite, certo? Então, é ele que vai controlar tudo o que está acontecendo ali no satélite, ele vai monitorar e controlar todos os subsistemas do satélite. Então, todo mundo vai estar ligado no OBC, Onboard Computer. E eu preciso ter isso aí, senão cada um vai fazer uma coisa ali descontroladamente. Então, ele vai processar e armazenar os dados que estão no satélite. Então, esse aqui é um onboard computer de um satélite grande, né? Satélitezão aí operacional aí de uma grande empresa e tal. E esse aqui é um exemplo de um onboard computer de um CubeSat, né? Bem menor. Temos o subsistema de controle térmico, que seria o Thermal Control, em inglês, beleza?
Por que a gente precisa de um controle térmico? Lá no espaço, principalmente na órbita baixa, a gente tem uma variação de temperatura muito alta, podendo variar entre menos 170 a mais 123 graus Celsius. Ou seja, isso pode acontecer em 90 minutos, em uma órbita. Então, em um intervalo de tempo muito curto, o satélite ele fica congelado e depois ele pega fogo. Então, eu preciso de alguma coisa para controlar essa temperatura. Então, são utilizados sistemas e materiais próprios para reduzir os efeitos da variação de temperatura. E um material muito comum é o MLI, Multilayer Insulation, que é formado por várias camadas diferentes de materiais exatamente para ajudar a controlar essa temperatura, evitar que ela varie muito. Então está aqui uma imagenzinha de um MLI, então dá para ver que tem várias camadinhas, certo? E aqui seria o MLI visto de fora, né? Para proteger o satélite dessa variação de temperatura. Temos o subsistema de estrutura, que algumas literaturas não consideram um subsistema, né? Porque, enfim, ele não está fazendo nada ali de forma muito dinâmica, mas tem algumas que consideram, e ele é utilizado para fazer a montagem dos subsistemas do satélite e também para proteger o satélite contra a radiação, né? A gente tem uma radiação elevada lá no espaço, eventualmente a gente precisa proteger o nosso satélite dessa radiação, e a estrutura do satélite vai ajudar nisso. E os CubeSats possuem estruturas com dimensões padronizadas. Isso, no caso, para um seria uma de 10 por 10 por 10 centímetros, beleza? Por fim, chegamos na carga útil, certo? Que esse aqui seria o último subsistema, ok? Então, a gente falou aí subsistema de energia, de comunicações, computador de bordo, controle de temperatura e etc. E até aqui, todos esses subsistemas que eu falei aqui para cima, como eu falei, praticamente qualquer satélite vai ter que ter. Ou obrigatoriamente qualquer satélite vai ter que ter. A carga útil também é interessante que o satélite tenha. Só que a carga útil ela vai variar de um satélite para o outro. Em inglês, ela é chamada de payload, certo? Que seria a carga útil, tradução ali direta. Que é o subsistema que vai definir a aplicação ou a finalidade do satélite. Ou seja, é ele que vai dizer para que serve aquele satélite, por que ele está em órbita. Outros subsistemas servem para garantir o bom funcionamento do payload. Então, no final das contas, tudo que eu falei até agora, os subsistemas anteriores, eles vão funcionar e existir para permitir que o payload funcione, certo? E aí eu tenho vários tipos de payloads. Tenho payload de imageamento, de navegação, que seria o GPS. Imageamento tem o óptico e o SAR, que seria o radar. Tem de comunicações, de coleta de dados meteorológicos, científicos e vários outros, certo? Então, tudo que eu falei até agora são os principais subsistemas que estão embarcados, que montam e que permitem que o satélite funcione. Beleza? Muito bem, então, isso aqui que eu falei até agora, tudo isso que eu falei aqui até agora é muito importante. Então, deem uma olhada com calma. O pessoal que vai fazer o projeto de satélite, verifiquem se os seus satélites têm todos esses subsistemas, certo? E se não tiver algum, explique por que ele não tem, vai ter que ter uma justificativa boa, porque como eu falei, todos os satélites, praticamente todos, têm todos esses subsistemas aqui que eu comentei. Muito bem, outra dúvida que muita gente tem, o pessoal sempre me pergunta, principalmente o pessoal que está participando aí da Olimpíada Brasileira de Satélites, como que eu uso um satélite? Para que serve um satélite? Então aqui tem algumas aplicações mais genéricas, certo? Satélites de imageamento, eles podem monitorar regiões em qualquer lugar da Terra, capacidade de revisitar uma mesma região, ou seja, passar no mesmo lugar várias vezes. Tem aplicações para agricultura, para desmatamento, por exemplo. Satélites de navegação, eles são extremamente úteis para acompanhar rotas de meio de transporte. Então o GPS, que você usa lá, o Google Maps, o Waze, ele funciona porque tem o GPS. São aqui satélites aqui que estão dando voltas ao redor da Terra e permitindo que você calcule a sua posição. Muitíssimo utilizados em carros, aviões, navios, por aí vai, e também no espaço. Fazem o registro, monitoramento de horários, de atividades como transações bancárias, objetos que estão no espaço. Então aí a gente tem várias aplicações de satélites, mas para CubeSats, que é o que interessa aqui, eu vou dar aqui alguns exemplos mais específicos de para que você pode usar o seu CubeSat, né? Em que você pode aplicá-lo. Nós podemos utilizar CubeSats para
realizar atividades ou para aplicações de comunicações, certo? Os CubeSats são muito utilizados para comunicações táticas, seriam atividades militares, né? Eu não recomendo muito entrar muito nesse meio aí, que é um negócio mais, enfim, militar, mas é possível utilizar para isso. Você pode usar também para comunicações com outras aplicações. Geralmente, quando a gente usa satélites CubeSats para comunicações, a gente usa vários, porque eles estão em órbita baixa e eles não conseguem cobrir áreas muitíssimo grandes. Mas podem ser utilizados, e aí precisaria de uma constelação de 2, 3 ou mais satélites idênticos. Mas é uma ideia. Você pode falar, não, esse meu satélite ele vai funcionar para uma constelação de satélites. Ou seja, vários satélites iguais para estabelecer links de comunicação. E podem ser utilizados aí para estabelecer enlace em pequenas regiões. Satélites CubeSats podem ser utilizados para coleta de dados. Eu vou falar sobre essa aplicação especificamente, certo? Mais na frente, porque ela é muito importante. IoT, Internet das Coisas, Internet of Things, em inglês. E aí você pode integrar a operação de vários dispositivos diferentes em carros, celulares, sensores em solo e fazer tudo isso funcionando junto com o satélite. E pesquisas científicas também é uma outra possibilidade de aplicação de CubeSats que são muito utilizadas. Então isso aqui são coisas que os CubeSats são utilizados na vida real, tá? E aí eu posso usar esses CubeSats para analisar o ambiente espacial, como a ionosfera. Então, CubeSats para estudos da ionosfera são extremamente utilizados. A gente aqui no Brasil está o ITA está desenvolvendo em parceria com os Estados Unidos, principalmente porque aqui no Brasil a nossa ionosfera é bem ruim comparada a outros países. Estudos aí de altas camadas da atmosfera terrestre, radiação no espaço, muitíssimo utilizados. Certo? Aqui essas pesquisas científicas são coisas mais complexas um pouco, mas é uma possibilidade. E aqui eu quero falar sobre a aplicação mais comum de CubeSat. E aí já fica a dica para o pessoal que está participando da Olimpíada. Essa aqui pode ser uma ótima ideia para vocês, que é a utilização de CubeSats para coleta de dados, tá? Então, esse aqui, cara, o CubeSat foi feito para isso. Como que isso funciona, né? Eu posso coletar dados de estações em solo. Então, coleto dados de estações em solo com diversos sensores para diferentes aplicações, certo? Então, vou poder utilizar esses dados combinado com essas estações para, por exemplo, a detecção de focos de incêndio, é uma possibilidade. Monitoramento de incêndios também. Monitoramento do solo em plantações, então, ou seja, várias aplicações para agricultura. Monitoramento de florestas com estações meteorológicas, aí eu posso monitorar o desmatamento, posso monitorar a qualidade do ar na floresta, posso monitorar o ar também em cidades, mas assim, em cidades a aplicação de CubeSats não é tão grande assim, porque a gente tem muita coisa, tem fibra ótica passando e tal. A grande funcionalidade de um satélite é essa capacidade de ele passar em qualquer lugar da Terra. Então a gente usa muitos satélites para acessar regiões mais remotas, então uma região ali de floresta, ali na Amazônia. Então seria excelente você usar um satélite para monitorar, por exemplo, o desmatamento em uma determinada região, para você ajudar alguma tribo indígena que esteja em alguma necessidade ali, às vezes para uma região de plantio, de agricultura, e aí você consegue fazer um monitoramento, fazer estudos, coletando esses dados, utilizando as estações e os satélites, beleza? Mas como exatamente que esse negócio vai funcionar? Né? Ainda fica uma dúvida, muitas pessoas entraram em contato comigo por essa questão da Olimpíada e tal, inclusive eu estou fazendo essa aula para atender essas demandas. Então tá aqui, ó. Aqui eu vou dar um exemplo prático de como você usaria um CubeSat para coleta de dados. Como que isso vai funcionar? Primeira coisa, eu vou começar com o envio de dados de uma ou mais estações em solo, que uma estação vai ter vários sensores, podem ter vários sensores em uma única estação. Eu vou enviar esses dados para o CubeSat, tá? Então aqui o 1 vai ser a primeira fase desse meu processo. Então o CubeSat está aqui, isso aqui seria a trajetória do satélite, essa linha azul. Então o CubeSat está vindo aqui nessa linha azul, passando por cima aqui de uma região que tem estações em solo. Essas estações estão o tempo todo coletando dados. E aí quando o satélite passa ali,
no instante T0, certo? Ou seja, um determinado momento do dia ele passou lá, a estação pega e manda um sinal para o satélite com as informações que ela coletou. E aí eu posso pegar informações de várias estações à medida que o satélite vai passando, por exemplo, em uma região do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, um satélite em órbita baixa ele consegue cruzar o Brasil de norte a sul ali, de uma ponta a outra, em 10 minutos, tá? Então, é um pouco mais de 10 minutos, né? Mas ele consegue cruzar ali em pouquíssimos minutos, cruzar o Brasil inteiro. Ou seja, se eu tiver estações espalhadas aí em várias regiões do Brasil, eu consigo ir pegando informações de todas essas estações. E aí, à medida que o satélite vai caminhando, ele vai passar ali em cima da minha estação de controle, certo? Então, o que aconteceu? O satélite passou, coletou os dados. Então, no instante 2, houve a recepção e armazenamento dos dados no CubeSat. Então, os dados ficaram guardados aqui no satélite. Aí chegou um momento em que o satélite passa ali por cima da nossa estação de controle, ou seja, um local ali onde eu faço a operação do satélite e recebo esses dados. Então aqui eu tive um envio de um sinal de uplink, lembra lá que eu falei, né? O sinal que é transmitido para o satélite é o uplink. E aí quando ele chegou ali na região de alcance para a minha estação em solo, ele vai enviar os dados para a estação em solo. E aí eu estou aqui e recebo esses dados em solo. Aí aqui na minha estação eu vou fazer o 4 e o 5, que é o processamento dos dados do satélite. E aí o 5 vai ser aí o envio, eu vou enviar aí para o usuário, ou quem quer que esteja utilizando esse sistema, as informações que eu coletei processadas. Pode ser através de um aplicativo de celular, então você pode criar aí um projetinho que você vai ter estações de solo, coletando informações do desmatamento em uma determinada região, coletando informações da qualidade do solo em uma determinada plantação. E aí quando o satélite passa, ele vem, coleta esses dados, transmite para a estação, aquilo é processado, e aí o usuário pega lá seu celularzinho e já recebe a informação, ó, o solo da sua região de plantação está assim, a floresta sofreu um desmatamento de tantas árvores e por aí vai. Beleza, galera? Muito bem, então aqui a gente finaliza essa aula 1, beleza? Sobre satélites. Então, falei aí sobre conceitos básicos, o que tem no satélite, as aplicações deles, dos satélites e principalmente CubeSats. Tranquilo? Então, mais uma vez, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link aí para você baixar essa aula, mais alguns outros vídeos que já tem aqui no canal que vão poder te ajudar também a conhecer mais sobre isso. E qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários, pode me procurar aí no Instagram, etc. E muito obrigado por ter assistido e compartilhe essa aula com todo mundo aí pra gente espalhar esse conhecimento, beleza? Muito obrigado por assistir e vamos para a aula 2, tá? A aula 2 vai ser muito importante também pro pessoal que vai participar da OBSat. Muito obrigado aí e até a próxima.